Ai, tá muito fino hoje o close certo com ela, linda, Isabela Camargo, que começou a tua carreira como bailarina num programa super famoso. Depois disso, ela se tornou jornalista, locutora de rádio. Calma aí, sendo finalista do Prêmio S em 2011, recebeu menção honrosa por uma série de reportagens chamada Vizinhos do Crack. Nossa, quanta coisa, Gente, né? mulher maravilhosa. E a mamãe agora, de primeira viagem, Mamãe, mamãe. Angelina, me mostrou a foto, coisa mais linda, fofa. Amor, como você consegue migrar, assim, tão facilmente por cada profissão? Bom, primeiro eu tô bem feliz, tá, de estar aqui Ai, desculpa, contigo e obrigada. com toda essa audiência. Bom demais poder, mostrar que a nossa vida não é uma linha reta. A gente tem uma ilusão de que, daqui até onde você quer chegar vai ser uma linha reta e você não vai viver vales, você não vai viver desvios, atalhos ou caminhos mais longos. E tudo isso que você falou aconteceu durante muitos anos, Sim. né, então eu sou comunicadora há 25 anos. Eu sou do Paraná, eu cheguei em São Paulo, eu tinha participado de um concurso chamado Miss Brasil, fiquei em segundo lugar, vim dar uma entrevista em São Paulo por ter ficado em segundo lugar no SBT. Naquele momento, estava rolando um ensaio ali nos corredores, né, naqueles espaços, em volta de onde eu estava, e eu perguntei, eu falei: "Que tá rolando ali?". "Ah, a gente está selecionando bailarinas para o programa". Eu falei: "Ah, eu sou bailarina". Olha, sou bailarina, né, eu fazia balé, e aí eles disseram: "Ah, ok, você quer fazer o teste?". Eu falei: "Claro, eu tô aqui, né, vou pegar o ônibus à noite", eu voltaria para o Paraná à noite. Fiz o teste, volto para casa. E aí me ligam dias depois dizendo: "Olha, pode trazer sua carteira de trabalho, você foi aprovada". Não, mas, aprovada para quê? Eu tinha 16 anos. Ai, que Detalhe, maravilha. nunca tinha sonhado em trabalhar em São Paulo, nunca tinha sonhado em São Paulo, tanto que eu não sabia nem que tinha metrô aqui na época. Nós estamos falando de 1997. Tinham poucos também. É, mas, porque muitas pessoas me perguntam: "Você organizou, planejou, sonhou sua carreira, né, era aquelas crianças que pegavam o microfone e ficavam falando". Não, não, absolutamente. Até porque eu venho de um contexto em que minha família ainda mora no sítio. Então a Ai, que minha delícia. ligação com a mídia sempre não passou da televisão de domingo e tal. Bom, aí roda a fita, 1997. Calma, vamos do começo, calma, para aí, para, calma. Você entrou num concurso de Miss, Sim, linda do jeito que é, veio pra São Paulo. sim. Nunca sonhou em ser bailarina, em nada de Não, então, dança? aí, como eu falei, eu estava no SBT dando essa entrevista. Rolando esse teste, fiz o teste e voltei para o Paraná. Quando eu volto para o Paraná, me ligam depois dizendo: "Olha, você foi aprovada, traga sua carteira de trabalho". E aí foi quando tudo aconteceu. Eu falei: "Ok", eu estudava, falei: "Vamos seguir então, o que está acontecendo?". Não era sonho meu, o que eu quis dizer é que Entendi. nunca foi sonho, trabalhar em TV, nada disso. Chego no SBT como bailarina, depois disso, o SBT colocou no ar um programa chamado Fantasia, Uhum. que eram com 50 jovens que tinham que saber cantar e dançar, entreter um público do período da tarde, que sempre foi muito desafiador, porque Sim. eram ou crianças ou idosos. É. Então, aos olhos de hoje, um programa muito inocente, muito, eh, leve, né, Uhum. porque hoje com a internet estamos falando de uma época que era 0800, não tinha internet. Neste programa, em que eu fazia parte deste grupo de 50 meninas, uma pessoa muito especial, se tornou muito especial, porque ele disse assim: "A gente precisa gravar o CD do programa. Quem sabe cantar?". Aí eu, como não tinha nada a perder, né, falei assim: "Ah, eu sei cantar". "Ué, se é pra cantar, vamos cantar". E aí, ele colocou o microfone, na época, a música que estava bombando na rádio era "Bem Que Se Quis", de Marisa Monte, e eu Amo. cantei. Aí quando eu acabei de cantar, ele falou assim: "Vem cá, o que que você vai ser quando crescer?". Eu tinha 16 anos. Eu falei: "Não faço ideia, muito provavelmente eu volto para o Paraná, isso aqui é tudo uma brincadeira e tal". Ele falou assim: "Olha, você tem uma voz grave. No jornalismo tem poucas mulheres com a voz grave. Dependendo do que você fizer, você pode transmitir credibilidade e isso vai ser legal". Ah, legal. No dia seguinte eu já estava no Senac fazendo um curso de rádio locução. Ai, que maravilha. Então, por isso que quando você fala: "Ah, fez isso, isso, aquilo", então foram caminhos surgindo. Aí, do rádio, eu fui para a faculdade de jornalismo, da faculdade de jornalismo, eu me especializei, e aí
eu já tô rodando bastante a fita, tá. Depois disso, eu estava já como repórter e apresentadora na Band, eu fiz uma série em que o meu olhar para um problema que a gente ainda fala hoje em 2022, que são os usuários de crack, eu olhei para aqueles que estavam em volta do crack. Sei. E aí aquele contexto chegou no Prêmio ESSO e aí sim, então finalizo com a questão da menção honrosa no Prêmio ESSO, mas que só mostra o quanto nós precisamos de presença para prestar atenção nos sinais e no que o universo está te mostrando como caminho. Isso que eu ia te falar, Faz você sentido? total, eu sempre falo, as oportunidades, as ideias estão sempre por aqui, Sim, basta você olhar, prestar atenção e depois, óbvio, você se especializou, não é que você foi de cabeçada, você sim. estudou Sim, sim, também, sim. não é que as coisas acontecem assim, as pessoas falam assim: "Ah, é sorte", não, não é sorte só. Se A você não sorte está muito relacionada. a sorte teve de você estar no momento certo, na hora certa, com a coisa acontecendo certo, mas você aproveitou isso de uma Sim, maneira certa. Você sim. podia estar ali e não dar em nada. Tô Isso. errado ou não? Não, tá certa. Eu só Eu complemento com tô uma coisa, com Giane. irritação na garganta, gente, vou botar um sprayzinho. Vai. Coloca o spray, dá uma tossidinha, bebe uma água. Tá muito seco, viu, gente? O dia que nós estamos gravando esse podcast tá É. muito seco. Eh, Nada é mais importante do que o seu estado de presença onde você está. Então, essa história de lugar certo, pessoa certa, na hora certa, tem a ver muito com o seu estado de presença. Como você falou, perfeitamente. As oportunidades estão aqui, as situações, tudo pode ser usado a seu favor ou não. Vai Uhum. depender de como você vai encarar essas situações. Então, aquele comentário em que eu ouvi do Arnaldo Sacomani, que partiu já há um tempo, ele foi extremamente importante, mas porque eu prestei atenção. Eu poderia ter ignorado. Se eu tivesse distraída com alguma outra situação, pode ser que eu não teria levado aquilo tão a sério, percebe? Sim, mas você era muito, prestava muita atenção muito jovem. Isso que eu tô Sim, querendo dizer. Você sim. foi fazer uma entrevista, viu que estava rolando uma coisa. É, Você sempre foi muito atenta, assim, ou não é normal isso? Ainda mais que você tá vivendo uma história que não tem nada a ver com o resto. Ainda mais de é, profissão. Você foi lá, cantou, não sabia, tô aqui porque vou me arriscar, tudo é, bem. E aí você foi se especializar fazer rádio e TV, é. que é bem diferente de fazer TV, de fazer jornalismo. É bem diferente, que caminham meio que juntos, mas é outra história. Você tem que ter uma sagacidade pra conseguir captar esses momentos. É treino, Mas você Jane. foi treinado o quê, desde criança? Tua mãe te treinou? Não, eu tô dizendo que a partir do momento em que eu vivi uma situação, né, como a que me fez chegar até São Paulo, e aí eu observar. Essa é uma ótima pergunta, nunca ninguém tinha me trazido, né, essa questão. Mas hoje eu posso falar, olhando pelo retrovisor como um treino, porque a partir da primeira experiência, opa, isso significa que quanto mais atenta eu estiver às situações que eu estiver vivendo, mais eu posso me desenvolver. Então, quando eu chego aqui na produtora, né, e eu olho para o rosto das pessoas, eu tô vendo o estúdio, eu já aprendi. Gente, esse estúdio é maravilhoso, tá? Eles já usam aqui o recurso, ó, de áudio já como decoração. Então, assim, quando você está presente, você só tem a ganhar. Se vai ser amizade, se vai ser conhecimento, é outra coisa. O que significa nos dias de hoje? Eu podia ter chegado e ter ficado no telefone. Sim. Eu tenho várias coisas para responder, pessoas que estão esperando. Só que neste momento não há nada mais importante do que estar aqui, no ambiente físico, em que vocês estão me concedendo esse espaço para falar. Então, quando você tem consciência, não só do seu tempo, mas do tempo das pessoas, e consegue, mesmo com tanta coisa para resolver e fazer, estar presente, você só tem a ganhar. Mas é difícil hoje as pessoas entenderem isso, Ah, ainda mais sim. nesse mundo que fica 24 horas, ela mergulha, vive numa imersão ali online, digital, que ela esquece de ela viver, de Sim, ver, sim, assistir, sim. Isso, sentir. inclusive, é o que eu levo hoje como mensagem em um movimento que eu criei depois de muita coisa, tá, gente? Aqui eu já tô rodando a fita lá na frente, chamado Produtividade Sustentável. Produtividade Sustentável foi um movimento que eu criei depois de ter vivido uma experiência com a síndrome de burnout, ao trabalhar na TV Globo, por exceder os meus limites e viver em um contexto que contribuiu para que tudo aquilo acontecesse, que é para você alcançar os seus objetivos, suas metas, seus números, sem perdas pelo caminho. Como assim?
Porque quando você desequilibra, Giane, quando você está muito no online, você não está no real. Quando você está muito no profissional, você não está vivendo. Então, quando você tem esse desequilíbrio, vai dar ruim. Os seus relacionamentos podem ser prejudicados, a sua saúde pode ser prejudicada, a sua produtividade pode ser prejudicada. E produtividade não tem nada a ver com o serviço que você está prestando para um CNPJ ou você é empreendedor. É o que você produz, é o que você entrega para o mundo. Percebe? E aí, eu só posso também falar isso hoje depois do que eu vivi. Eu vivi um modelo insustentável para hoje falar de sustentabilidade. E aí, respondendo a sua pergunta, a essência da produtividade sustentável, da saúde mental, de você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, é estar presente no que você está fazendo. Aí você vai ter total consciência de que, opa, se hoje eu gravei 5 programas, amanhã eu preciso ficar muda, ou um dia antes eu preciso ficar muda para poupar minha voz. É o equilíbrio dinâmico que eu gosto de chamar. E as distrações em relação à internet, todos nós vivemos. Só que como a gente não quer perder nada, né, você se sente Sim. culpado por estar perdendo alguma coisa, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, inclusive, foi o que baseou as pesquisas do livro, que chama Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E aí eu vou finalizar minha resposta te trazendo um elemento que é muito curioso, que eu gosto muito. O presidente do Google, aqui no Brasil, chama Fábio Coelho. E eu pergunto para ele é um dos meus entrevistados do livro, eu falo, Fábio, como é que nós vamos fazer com esse excesso de distrações? Então, já que existe um problema, tá difícil ficar presente. Como é que vai ser? Ele falou, Isabela, eu vejo a internet como aconteceu com a alimentação. Houve um período em que nós, seres humanos, tínhamos muita escassez de alimentos. Depois, a indústria se desenvolveu e aí você tem pessoas obesas pelo excesso de alimento. Estamos falando aqui da obesidade como doença pelo excesso de alimento e não pelas questões genéticas, tá, gente? Então entendam bem. Aí você vê hoje um movimento o quê? De veganos, vegetarianos. Então, não é porque eu tenho toda a comida disponível no mundo que eu vou comer toda a comida disponível. A mesma coisa com a internet. Vivemos períodos de muita escassez de informação. Escassez. Vivemos momentos com uma limitação de acesso a conteúdos. Na minha época de escola, para eu ter um livro, eu tinha que ir na biblioteca. Se esse livro estava emprestado, eu tinha que esperar esse livro chegar. Hoje não, você vai no Google e você compra um livro e em menos de 24 horas está na sua casa. Então, ele me disse, vai acontecer com a internet, com a tecnologia relacionada à internet, o mesmo que aconteceu com a alimentação. Movimentos que vão te mostrar essa consciência da quantidade. Então, distração? Sim, é muito bom ouvir um podcast como esse. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter consciência de quando ouvir 3 episódios já não vai ser bom. Então, nós estamos falando de quantidade. Tá, você falou um monte de coisa. Calma. Síndrome de burnout. Começar por Burnout. aí, vou começar no começo da tua resposta. Tá, Nunca tinha ouvido falar. tá. É um nome que colocaram, acho que recentemente, não é? Que Hum. se tem um entendimento recentemente, problemas que já acontecia, mas não tinha o nome e o entendimento que tem hoje em dia. Tô Uhum. errada ou não? Você me aconserte, amor, Tá. pelo amor de Deus. Tá. Pode terminar, O depois que eu é? falo. Como que você identifica Uhum. e como você consegue cuidar disso? Tá, ótimo. Então vamos lá. Síndrome de burnout, você está correta. É um nome novo para um problema antigo, tá? Como era o nome antes, Isabela? Estafa. Antes de estafa, neurastenia. Tem registros de livros de 1869, por exemplo, de um médico que escreveu um livro falando de uma sociedade absolutamente fora de sync, nervosa, estressada, por conta da moderna civilização. 1869. Detalhe, Thomas Edison inventou a lâmpada como a gente conhece hoje só 10 anos depois, tá? Então, neurastenia, estafa, burnout. É como bullying. Na minha época de escola, bullying era zoeira, perseguição. Depois, deram o nome de bullying, certo? Então, Sim. ficou claro? É um nome Não novo é para um problema estresse antigo. É o excesso de estresse no ambiente profissional. que cria a estafa. Estafa e Que vai estresse não te é a mesma levar ao coisa? burnout. Não. Ah. Estresse é o nome da reação que o seu corpo vai dar diante de uma situação que te represente ameaça. Por exemplo, Giane está lá na caverna dela, na época das cavernas, tá? Aí aparece um mamífero maior do que você. Você vai ou lutar
ou fugir desse mamífero. O seu corpo, nesse momento, vai dar uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. Entendi. Lá na época das cavernas, nós tínhamos ameaças eventuais. Ou não, tá? Mas eram em números muito menores. Hoje, as situações que nos parecem ameaçadoras estão do bom dia ao boa noite. Então, se eu vivo em um contexto social de desigualdade e insegurança, um ambiente de violência, eu já estou vivendo sob estresse. Porque meu corpo está sempre com aquela proteção, aquela resistência. Será que eu fujo? Será que eu luto? Será que eu paraliso? O que que eu faço? Então, primeiro, crises sociais, financeiras, tudo isso vai te colocando numa situação de estresse. O ambiente em que você trabalha é o ambiente que você passa o maior número de horas do seu dia. Se esse ambiente é tóxico, ou seja, se ele tem situações e que te deixam sempre nessa coisa de será que eu luto, será que eu fujo? Será que eu luto, será que eu fujo? Ele vai te adoecendo. Então, o que nós estamos falando é do excesso de estresse no trabalho. Tá. Então, burnout é um nome para o esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho. Tá. E pela classificação da Organização Mundial da Saúde, a partir de um estresse mal gerenciado. Como significa isso? Giane é minha chefe. Uhum. Eu estou trabalhando. Você está me sobrecarregando de trabalho. E eu chego para você e falo, Giane, olha só, vou ter que sair hoje mais cedo, porque eu comecei a ter uns problemas de saúde, eu vou investigar, tá? Aí eu chego com os exames e tal, falo assim, olha, comecei a ter dor de cabeça, comecei a ter dor de estômago, comecei a ter problema no intestino, comecei a ter problema na pele, meu cabelo tá caindo, tô com problema na circulação. O que que é isso? É o seu corpo se manifestando. Todas as dores são mensageiras do corpo. Elas querem te dizer alguma coisa. Só que o que a gente faz com as mensagens? A gente ignora, né? A gente silencia. A Uhum. gente não consegue silenciar as mensagens do telefone, mas silencia as mensagens que o seu corpo tá dando para dizer, ó, esse caminho tá indo pro desequilíbrio, vai dar ruim. Depois de uma dor constante e frequente, o que que vem? Uma doença, que é para te devolver o equilíbrio que você perdeu. Então, vamos lá. Aí, a questão do gerenciamento do estresse. Você é minha chefe. Você está vendo que eu sou uma pessoa comprometida e responsável, por isso que você pede as coisas para mim. Uhum. Né? Vocês já ouviram falar que quando você quer alguma coisa, você pede para alguém que está ocupado e não para quem está desocupado. Sim. Esse excesso de tarefas, você já está vendo que isso está trazendo consequências. E aí você não faz nada, porque é você que tem gerência sobre as minhas atividades, e isso é um mau gerenciamento do estresse. Entendeu? Entendi. Um exemplo? Pronto, Entendi. simples. Você foi fazer o exame, foi essa história, Uhum. você foi fazer o exame, e aí você chegou Muitos exames, na verdade. Foram 2 anos acumulando vários sinais e sintomas. Então, o burnout, aliás, não é uma doença. Burnout é um fenômeno relacionado ao ambiente de trabalho. E por que que é um fenômeno? Porque é um conjunto de vários sinais e sintomas. entendi. Percebe? Sim. Ah, quanto o burnout começa de um dia para o outro? Óbvio que não. Nós estamos falando de exaustão, não estamos falando de cansaço. Existe uma grande diferença entre cansaço e exaustão. Por exemplo, qual a diferença entre cansaço e exaustão? Eu tô cansada, eu durmo e descanso. Sim. Eu preciso se você tá cansado, cansada ouvindo, essa nossa conversa, você vai descansar e pronto. Quando você tá exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida, que é quando você descansa e continua cansado. Mas às vezes é difícil você perceber isso, né, tem pessoas que acham que tem que ir, que tem que ir, querem sempre mais e mais e não veem esses sinais. Não consegue às vezes os sinais é o corpo, ela acha que deu um probleminha com alguma outra coisa, era um estresse da família, porque tem uma cobrança, não sei o quê, Acúmulo. e ela não percebe É, que é a vida que ela tá é o fazendo. estilo de vida. Esse é o acúmulo que leva à exaustão. Então vamos lá. Você estar cansada depois de gravar 5 episódios é super natural. Óbvio. Você tá cansada. Agora, você dormir 8 horas e acordar cansada não é normal. O que nós estamos falando, gente, é sobre acúmulo de estresse e sobrecarga por longos períodos. No meu caso, no caso da Isabela, foram 2 anos acumulando excesso de trabalho. Então, o meu burnout foi provocado pelo horário em que eu trabalhava, porque eu fazia os jornais da manhã, então eu trocava o meu ciclo circadiano ficou completamente desregulado. Eu tinha que acordar meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Então isso já provocava um estresse físico, porque o nosso corpo, não sei se vocês sabem, não foi
criado para inverter o ciclo circadiano. Isso causa um dano, não é à toa que quem trabalha de madrugada recebe adicional de insalubridade. Perfeito? Jura? Sim. Nossa, eu adoro ficar acordada à noite. Então, não. Podemos trocar. Então, isso é uma coisa muito importante. Você conhecer quais são suas características. Tem pessoas que são mais diurnas e outras mais noturnas. Sim. Tem gente que produz melhor de dia e produz melhor à noite. Se você tem essa informação e você puder compartilhar isso com a sua chefia, é maravilhoso. Você vai produzir melhor e ela vai ter, né, a chefia vai ter uma pessoa que tá ok. O problema é quando não há esse diálogo. Ah, é Então difícil. vamos lá. O meu foi causado pela madrugada e pelo acúmulo de trabalhos. Então eu fui assumindo responsabilidades em cima de responsabilidade, acreditando que eu daria conta Como você deu? por um tempo. A partir do momento em que eu começo a adoecer e eu tenho uma situação muito clara de adoecimento, se nenhuma medida é tomada, o que o corpo faz? Apaga. Então, eu tive um apagão ao vivo. Enquanto eu fazia a previsão do tempo, eu travei lá numa palavra que não vinha, não vinha, não vinha. Depois do que aconteceu comigo, Jane, eu entrevistei mais de 4.000 pessoas. E eu posso dizer com todas as palavras. Só tem burnout, 99%, tá? Porque sempre tem 1% da exceção. Só tem burnout quem ama o que faz. Quem é responsável, quem é comprometido. Eu ouvi muitas coisas dolorosas, assim, do tipo: "Ah, mas é porque você é ambiciosa e tal". Eu lembro uma vez numa entrevista, numa rádio bem famosa que eu trabalhei, o apresentador falou assim: "Ah, mas você sempre foi Caxias, sempre chegou na hora, você sempre fazia tudo certo". Eu falei: "Ah, mas isso é ruim?". Amor, você é responsável, bem Não, então diferente. então, aí que tá, tem que tomar muito cuidado. Então, já que nós estamos falando de burnout aqui, que, né, e é um espaço em que eu trabalho bastante de educação em saúde, o burnout é multifatorial. Ele não tem a ver só com o comportamento Entendi. da pessoa de acumular e dizer sim. Tem a ver também um ambiente em que recursos são insuficientes às demandas. Em um ambiente em que não há diálogo, em um ambiente em que você vai adoecendo. Então, é comportamento tóxico no ambiente tóxico, Entendi. tá? Então, só para fechar, o meu foi por conta da madrugada e o acúmulo de trabalho por longos períodos. Uhum. Então, meus amores, quem está nos ouvindo é o seguinte: tá cansado é uma coisa, esgotado é outra. Então, você não vai ter burnout depois de um fim de semana que você trabalhou bastante. Não. Você pode ter burnout se você se negligenciar primeiro e trabalhar todos os fins de semana durante um ano, por exemplo, é quando a exceção vira regra. Fez sentido? Total, bem claro. Você trabalha no meio audiovisual que é bem competitivo, bem exigente, às vezes você trabalha além do horário, é uma loucura. Sim. Você teve esse estresse. Uhum. Como que você faz para conciliar agora a tua vida profissional, teus Ah. passeios e teus lazeres? Você fazia isso antes? Você não fazia, você achava que estava bom um pouquinho o que você fazia? Ou enquanto você está no teu tempo livre, às vezes você está trabalhando também, porque é uma coisa que você quando você Sim, quer fazer uma parada, você tá o tempo você não relaxa, você tá atento o tempo inteiro, você tá sim. vendo, consumindo. Como hoje você faz e como era antes? Ó, que ótima pergunta. Eh, Antes, eu abria mão de tudo que era essencial para estar bem para trabalhar. Tipo? Horas de sono, Hum. higiene, alimentação, lazer e família, que são os 5 faxineiros da saúde mental que estão aqui no meu livro. Que são coisas que nós vamos abrindo mão por achar que isso não vai trazer consequência. "Ah, não, depois eu durmo. Ah, não, se eu fiquei uma semana comendo na frente do computador, tudo bem". Então, eu fiz isso de forma inconsciente por muito tempo. Adoeci. Pesquisei, estudei, tô aqui hoje para falar que tem muitas consequências. Hoje, o que eu faço? Se eu tenho um dia puxado, hoje, o dia da nossa gravação, está sendo puxado. Só que amanhã é um dia que eu não tenho nenhum compromisso. Isso é equilíbrio dinâmico, que eu levo Entendi. também na produtividade sustentável. Ah, mas isso não é óbvio? Sim, mas o óbvio é simples e o simples ofende. Então, muitas vezes, nós temos que É. lembrar de coisas que são muito simples e que vamos abrindo mão. Então, Não é bem primeira óbvio coisa, assim, amor, não é. mas Jane, Ainda mais hoje em dia que tem muitos autônomos, a pessoa tem que estar todo dia atrás do trabalho. Ela é difícil, sei lá, uma família para sustentar, sim, uma cobrança. Ela não se dá o luxo, ele diz que é um luxo, mas não é essencial, então, viu? de
ter o momento dele. Depende muito do contexto social. Assim como nós ouvimos, você tem que fazer mais com menos, pensar com a cabeça de dono, né, dormir é para os fracos. Cara, deixa eu te contar uma coisa, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Mulheres que trabalham no turno da noite têm 20% mais chances de ter câncer de mama do que uma mulher que trabalha durante o dia. Isso sem contar com genética, com carga hereditária, com comportamentos. Você entende? Então, Entendo. a gente não pode negligenciar o essencial, que estamos negligenciando. E por isso estamos adoecendo. Então, você soma um ambiente de estresse que já todos nós vivemos. Sim, Independentemente da sua empresa, se você mora no Brasil, você está vivendo um ambiente que óbvio. tem estresse constante. Ainda mais De depois de uma violência, pandemia. violência, crise financeira, só para começar. Aí, se você trabalha em um ambiente que tem esse comportamento de funcionário do mês, cuidado, porque o funcionário do mês pode ser o afastado do mês. Só que ele não vai estar numa foto em destaque. Então você tem uma história de meritocracia, que quem faz mais e vai ter o reconhecimento. Pode até ser que isso aconteça em algum lugar. Mas independentemente do lugar que você trabalhe, você precisa se incluir na própria agenda. Autocuidado, aquilo que só você pode fazer por você, que começa com horas de sono, alimentação, higiene, já vou te contar um dado que você vai ficar chocada. Lazer e família. Por que lazer e família? Porque a gente vai abrindo mão do lazer, porque você fala, isso não Total. precisa, e da família você vai se isolando. Uma das características do burnout é o isolamento. Esse isolamento depois transforma em agressividade e a agressividade em ideias suicidas. É um caminho muito longo, é multifatorial. O que não está em livro nenhum que eu também descobri nesses últimos anos de pesquisa? Mulheres. Como é que. Ah, então tá, Isabela. Tô trabalhando demais. Sei que eu tô vivendo momentos de estresse. Como é que eu sei que eu tô chegando no burnout? Primeiro, quando você fala da sua agenda para todo mundo, até para estranhos. Sabe quando você entra no Uber e você começa a falar, nossa, porque meu dia, porque eu sei o quê. É um pedido inconsciente do seu cérebro de socorro. Entendi. Alguém para essa pessoa que tá Va- difícil. Vai dar um piripaque. Quando você fala da sua agenda o tempo todo, né? E quando você fala só de trabalho, nos encontros familiares ou de lazer e tudo mais. Parênteses. Não tem nenhum problema você amar o que você faz. Não tem nenhum problema você vestir a camisa da empresa, desde que você também vista o seu pijama. Desde que você também se ame na mesma medida em que você ama o que você está executando, o que você está fazendo. Só para fechar, a outra questão, eu falei duas, né? Agora só vai dar tempo de falar duas. Quando as mulheres, principalmente, não lavam o cabelo. Não dá Como tempo. assim? Não dá Não tempo. tem energia. Não é nem questão de tempo. O tempo que ela teria para lavar o cabelo, ela não lava. Ela começa a ficar cada vez mais de cabelo preso, porque ela não tem energia. Amor, dá um trampo lavar o cabelo, não é uma Então, parada da gente não tem cabelinho curto, você tem que passar shampoo, esfregar, condicionador, desembaraçar, às vezes tem que secar o cabelo pra sair. É um trampo. quando você tá sem energia, a ponto de não querer lavar o cabelo, é porque o seu corpo já tentou te avisar de várias maneiras. Se não deu para dormir hoje o número de horas suficiente, amanhã é sua responsabilidade excluir alguma coisa para se incluir. Dúvida. É normal o burnout mais em mulheres Sim. do que em homens pela cobrança de você sempre tem que Não, se mostrar que é melhor e é capaz de estar ali naquele cargo? pelo próprio acúmulo de funções. Mas o burnout, ele está relacionado ao ambiente profissional. Aliás, eu quero aproveitar o espaço. Óbvio. Amor, aqui é tua casa. Ah, Tô tão feliz de você estar aqui que bom. dando o teu tempo pra gente. O livro maravilhoso que conta tudo, tem todas as histórias Ele detalhadas. não é sobre burnout, não. Ele Não, não é mas é sobre o tempo. burnout, sobre as percepções do tempo. É Que uma tem a história ver com muito burnout. curiosa. Sim, então, é uma história muito curiosa, dá tempo eu te conto. Tem 150 entrevistas de pessoas que nós admiramos. Cortella, Karnal, Monja Cohen, grandes especialistas em que eu fui entender, o tempo está passando mais rápido ou a gente está passando mais rápido pelo tempo? Porque diante de tantas pessoas estressadas, reclamando da Calma aí, agenda, como que é mesmo? será que o tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Nossa, depois dos O que 18, você amor, acha? voou. Sabe por que voou? Até os 18 eu não vi Sabe o por que negócio. voou? Ah, mas porque eu tenho responsabilidade pra cacete agora, pagar minhas contas e tal. Antes não tinha isso. Até aos 18 anos você estava em movimento, mas com menos responsabilidades. E depois dos 18, provavelmente você foi acumulando funções e responsabilidades.
Boa notícia para quem sente que o tempo está passando rápido, você está em movimento. Você não está na fila do Encore esperando um coração. Você não É. está na fila de lugar nenhum esperando algo que está fora do seu controle. E eu conto uma história dessa aqui, né. Não é para todo mundo que o tempo está passando rápido. Para pessoas que perderam a mobilidade, para pessoas que estão dependendo, Sim, na fila do banco, na fila do banheiro, quando você está do lado de fora do banheiro é diferente do tempo de dentro do banheiro. Então quando você está esperando algo parada, o tempo para. Nossa, agora eu fiquei confusa. Como assim esperar o tempo parado? Sim, porque eu posso esperar uma resposta em movimento. Eu posso esperar uma resposta de trabalho mandando outros currículos, me especializando. Você entende? perfeitamente. Você acha que isso é característica da pessoa, às vezes, de ser assim, de deixar o tempo, ou é mais pela saúde, ou às vezes é preguiça mesmo? Tem gente que É mais relaxado. Tem acomodado, tá características. bom assim, não quero mexer nisso porque tô bem. Uhum, tem os 2. Tem E critica tanto quem faz. Sabe aquela tem. coisa, ainda apontando para o outro? É. O modelo familiar diz muito. Eu venho de pessoas que trabalharam muito. Agricultores trabalham de sol a sol e, o lazer é desnecessário, você entende? Então depende muito do seu contexto familiar. Entendi. Primeira coisa, o exemplo que você tem em casa. Você pode tanto honrar esse exemplo de forma equivalente ou não. E depois tem a questão do ambiente. Outra coisa muito importante, quais são as profissões que mais podem ter burnout? Aquelas que não podem errar. Médicos, professores, jornalistas, policiais, advogados, e aí você vai. Quem diz isso é a psicóloga Cristina Maslach, que na década de 80 lançou um livro fabuloso chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. O médico, quando erra, ele coloca a vida de alguém em risco. Um policial, quando erra, coloca a vida de alguém em risco e causa ali um fuzuê total. Um jornalista, quando erra, ele coloca a vida de alguém em risco e vira meme na hora. Então, por isso que eu falo, muito cuidado com o julgamento de qualquer problema relacionado à saúde mental. Você não tem todas as informações completas para tecer a sua opinião. Então, você quer saber de verdade? Então, eu vou te contar. Agora, se você não quer saber, não perca tempo. Fica aí só no raso, na superfície. Mas o que nós estamos falando, Giane, hoje o burnout afeta 32 milhões de brasileiros. Eu não sei nem fazer aqui conta de cabeça quantas vezes a população de Portugal, tá? Eu, inclusive, recentemente fiz um curso de gerenciamento do estresse pela ISMA, que é a instituição internacional que mede o estresse no mundo, e eles dizem 72% da população ativa, todos nós que Sim. estamos ouvindo e fazendo esse podcast, está vivendo algum nível de estresse. 32% estão no nível máximo, tem burnout. Boa notícia, o burnout é um freio, não é o fim. Eu tô aqui para provar isso. O burnout, então tá, eu tô num estresse, eu acho que eu tenho um burnout. Onde eu procuro? O que que eu faço? Eu procuro alguém especialista? Onde que eu vou saber que eu tenho um burnout? Porque assim, eu tô com dor no estômago, eu tô com você vai num especialista de cada um, mas Uhum, pra saber foi o que que eu fiz. isso é um burnout. Foi o que eu fiz. Você sabe que, primeiro, a gente tem que começar a não normalizar o anormal. Nossa, o cabelo tá caindo. Nossa, olha quanto cabelo. Não, normal, né? Normal cair cabelo. E Hum. minha pele? Nossa, que minha pele tá cheia de espinha agora. Não, normal, né? Problema de estômago? Nossa, com dor de estômago, excesso de café. Ah, problema no intestino? Ah, é glúten e lactose. Então a gente tá sempre terceirizando a responsabilidade das nossas dores. Então, primeiro, se o seu corpo está se manifestando com algum tipo de dor, é que alguma coisa está em desequilíbrio. Depois de muitos Ai, tô anos, começando a ficar preocupada. Jeane, ó, vem cá, vem comigo. Depois de muitos anos normalizando o anormal, depois de muitos anos carregando uma necessaire cheia de remédios e assim, tipo: "Ai, uma dorzinha de cabeça, eu tenho remédio". Quantas vezes eu me vangloriei de ter remedinho pra tudo na bolsa, porque eu estava usando remédio pra tudo, É difícil, triste. né. Hã, hoje, inclusive, nas palestras que voltaram a ser presenciais, um dos momentos mais incríveis que a mulherada vai do choro, aliás, do riso ao choro, é quando eu pergunto: "Alguém tem um remedinho pra dor de cabeça? Todo mundo. Tem uma dorzinha de cabeça aqui?" Aí a outra vai lá, eu falei: "Não, mas alguém tem um remédio", desculpa, mexi no microfone, gente. Não, tudo bem. "Alguém tem um remedinho pra dor de estômago e tal?" E aí aí uma vai tirando uma necessaire maior da bolsa do que a outra, até falou assim: "Então, a gente tá rindo, mas isso tá escondendo uma negligência tremenda. Há quanto tempo você não vai em um médico integrativo?" "Ai, o que que é isso?" Bom, nós temos a tendência de separar, né, o nosso corpo, Sim. e uma parte do corpo vai buscar energia em outra parte. Quando eu durmo menos,
eu sinto mais fome, porque eu preciso de mais energia. Nossa, é. Uma energia que eu não recuperei ao dormir. Aí depois o que que eu vou fazer? Eu vou comer mais. Tô dando um exemplo que vai servir para Amor todo é mundo. isso, total. Pronto. Então, se você dorme menos, você come mais. Imagina dormir menos por muito tempo. O que que o seu corpo não fez para equilibrar os desequilíbrios causados só pela falta de sono? Então, gente, o que eu tô falando assim, não dá para explicar em rápidos minutos, mas já deu para ficar claro que Sim. quanto mais você se negligencia, pior vai ficar o seu corpo. Qual médico eu preciso ir? Primeiro que terapia está para nós, assim como o dentista está para nós. Eu vou te perguntar, o que que você faz para sua saúde bucal todos os dias? Passo fio dental Olha que linda. e Escova o escovo. dente É. e eventualmente você precisa ir Eu aonde? enxago. Faço a limpeza, vou no dentista pra ver se tá Pronto. tudo bem, porque tá muito caro deixar estragar o negócio, então você previne. Perfeito. Perfeito, excelente, é isso mesmo. Tudo tá muito caro É hoje em isso dia. mesmo, gente. E o que que você faz para sua saúde mental todos os dias? Candy Crush, passeio com o meu cachorro. Assim, eu jogo, eu sou viciada naquele negócio. Nada, não vou, já fui, não vou, mas eu acho que eu tenho que procurar um terapeuta, porque o autoconhecimento também e um Exato. autocuidado da nossa cabeça, coisas que você não sabe, você perceber que você tem, que aquilo leva a outra, que eu quero fazer agora. Eh, Meu cachorro me alivia muito, ficar Sim, com eles e estar em casa. pets ajudam bastante. Quando eu faço a pergunta, a turma fala: "Nossa, não, eu medito uma vez no mês". Eu tenho muitos amigos que meditam, tá? Então Malhar me cuidado com a ajuda também. interpretação. Ótimo. Muito cuidado com quem vai te sugerir meditações no topo da montanha. Ai, adoraria ir. Deve ser muito legal. Eu nunca fui, deve ser muito legal, né, se alguém quiser ir, me levar, tô super disponível. Mas o grande desafio, Jane, é você cuidar da sua saúde mental todos os Sim. dias. E como que eu cuido da minha saúde mental todos os dias então, Isabela? Primeira coisa, você tem que dormir o número de horas necessário. "Ah, mas eu não posso", aí sempre vem, né, aquela enxurrada de: "Ai, não posso, não tem rede de apoio, não tem pra quem pedir ajuda". Bom, você é a única pessoa capaz de manter a sua saúde. Não há emprego seguro, não há nenhuma empresa que vai te dar segurança. A única segurança que você tem na vida é a sua saúde, que é você quem determina todos os dias. Então, primeiro, sono. Segundo, higiene. Então, se você estiver passando correndo debaixo do chuveiro, tá pulando, né, o lavar o cabelo, alguma coisa isso quer dizer. Sim. Se você está comendo diante do computador, se você está evitando situações que seriam de lazer, isso tudo não está contribuindo para a sua saúde mental. Isso é higiene da saúde mental? Sim. Inclusive, existem vários estudos, mostrando a neuroplasticidade, a neurogênese, que é novos neurônios se formando, porque já que muitos vão se perdendo pelo estresse que nós estamos vivendo, como é que você então produz novos neurônios? Ai, isso eu já não sei. Cara, eu vi, tá? Então eu posso dizer, Você tá no livro você inclusive. faz novos neurônios, é isso? Opa, vou te Ai, meu explicar como. Deus, gente. Vamos ver se você produz novos neurônios. Se você produz novos neurônios, Eu eu acho que vi isso na não. Unifesp. Eh, uma experiência em laboratório mostrou que ratinhos que faziam atividade física de forma voluntária ou involuntária produziam 20% mais neurônios do que Ah, aqueles então eu faço. sedentários. Legal. Ratinhos que tinham momentos de lazer, que eles consideravam como momentos de lazer, que brincavam naquelas rodinhas, produziam 40% mais neurônio. Nossa, então isso vai totalmente contra daquela história. Trabalhe enquanto os outros durmam, né, lazer é bobagem. Você percebe? Sim, sim. Então, se você não tiver consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer, não é que você vai ter um burnout, você pode ter qualquer problema de saúde. Sim. O burnout é o que nós estamos falando porque eu vivi. E fico muito feliz hoje em poder trazer essa fala de conscientização para que cada um veja dentro das suas possibilidades o que é possível. O que eu posso dizer é: não deixe para descansar nas férias. Pode ser que as férias não vão chegar. Não deixe para dormir no fim de semana, o seu corpo não recupera. Sabe? Então, não para com essa ilusão de que você não vai ter consequências a partir do que você faz. Sim. Esse já é um caminho. Tem muita gente que busca fama para trabalhar na televisão, ou na parte de novela, ou no jornalismo, quer estar famoso,
Mas o behind the scenes não é bem assim, né. Você trabalhou em várias emissoras Sim. grandes de televisão. Conta como funciona, para quem não entende, atrás de um telejornal, por exemplo. Porque o povo acha que você chega lá, lê um TP Ah! e tá ai, que bom. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: "Quando você vê a produção de salsicha, você não come a salsicha", Amor, meu pai trabalhou no frigorífico, eu sei. né. Eu Eh, odiava que ele contava o que que era uma salsicha. então, mas isso são todas as profissões. Se você olhar uma sala de cirurgia, você vai falar: "Não tenho coragem de passar por essa experiência". Onde eu quero chegar com essa história? A gente tende a romantizar muitas profissões, assim como provavelmente muitas pessoas romantizavam uma vida de uma top model como você, que vivia, eh, em poucos momentos diante das câmeras, mas por trás, eu, Isabela, eu já sei o que você vivia, né, as dores que você driblava, angústias, ansiedades e fomes e etcétera. Provações, é. Então, a mesma coisa no jornalismo. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que, hoje, o jornalismo é muito diferente do passado. Então, a escola que eu fiz, desde quando eu comecei no Hard News, no Band News, Uhum. no Grupo Bandeirantes, é muita ralação. Nada está pronto. São poucos telejornais em que você tem um teleprompter em que você lê, porque a maior parte das coisas você tem que se aprofundar. E aí vai ser uma escolha de cada um. Mas, na grande maioria do jornalismo, quem apresenta hoje está na parte da produção e do aprofundamento daquilo o tempo todo. Tanto que eu entrava no ar 5 da manhã. Eu chegava lá meia-noite por quê? Porque eu tinha que entrevistar. No caso, quando eu fazia a previsão do tempo, eu entrevistava todos os dias o meteorologista que estava lá. Recebíamos as cartas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A meteorologia é uma faculdade. Assim como o Sim, jornalismo é faculdade, assim como qualquer profissão, você tem que se especializar. E, no trabalho, né, que eu executava antes, a gente vive num país que tem vários países dentro, então são sim. características muito distintas, muita relação. Então o que eu posso dizer é o seguinte, para cada minuto ao vivo, você trabalhou no mínimo umas 4 horas para produzir aquele minuto para sair correto, eh coerente, até porque você está entrando na casa das pessoas, você tem que Sim. fazer o mínimo para compartilhar algo que seja bacana. É, eu acho muito louco o jornal também, até porque é na hora, coisas que estão acontecendo no Uhum, dia, então você tem uhum. que o estresse de Sim, estar aconteceu, sei lá, teve a guerra, você vai ter que ralar ali o momento só que isso é todo dia, todo acontece dia. alguma coisa, acontece, sei lá, na política, não sei aonde, no tempo. É, Tsunami! é. Gente, eu nunca pensei nem sabia o que que era tsunami quando teve, eu nunca tinha ouvido falar, desculpa a minha Aham, ignorância, mas imagina. deu um tsunami, eu falei: "Que é isso? A onda do mar", caralho, toda hora que eu agora depois ia lá no mar, que o mar recuava, eu falava: "Gente, vai ter Vai ter um um". tsunami. É, É muito ma e o estresse que é isso, de sim, de levar uma coisa que às vezes você nem conhece tanto, mas que aconteceu, você tá buscando todos sim. os fatos, de você, né, É, verificar também, porque é a tua cara que tá ali, ninguém sabe que sim. não é só você que faz aquilo, tem toda uma equipe também atrás, mas quem leva a culpa é quem tá ali na cara da TV, É, que eu tá no lembro final. uma vez eu estava numa conversa, alguém me falou assim e alguém me falou lá alguma guerra, sei lá, a guerra das batatas, ou alguma guerra dessas, eu falei: "Não conheço". "Como não conhece? Jornalista é obrigado a conhecer". Eu falei: "Não, jornalista é obrigado a perguntar. Jornalista não é obrigado a saber tudo. Jornalista é obrigado a perguntar Não era tudo". outro jornalista, né, que Não. é. Onde eu quero Não chegar com essa conhecia história, de os novo, 5, 6 porque a gente perguntas. adora julgar e questionar, então assim, gente, pega mais leve, sabe, vamos pegar mais leve no geral, sabe, porque senão a vida vai ficando muito dura, pesada e você vai adoecer. Sim, Né. Então sim, até quando eu falei, né, qual o perfil do profissional que tem mais burnout, é o profissional que não pode errar e que vive sob muita pressão. Então o médico ele está correndo contra o tempo numa cirurgia. O jornalista está sempre correndo contra o tempo por conta do deadline do jornal. Hoje mesmo, né, eu faço um programa de rádio que começa das 7 às 8 na Rádio Bandeirantes. E aí eu estava, saindo de casa e meu marido falou assim: "Ai, fica aqui mais um pouquinho, né". A gente estava com a bebê e tal. Aí eu falei assim: "Ah, claro, liga lá então, fala para o jornal atrasar 10 minutos". Ou seja, quando você trabalha com um produto que não vai atrasar 10 segundos, a sua vida fica em torno daquilo. sim. Só que isso no jornalismo fica um pouco mais evidente. O jornal entra
oito e Naquele meia, horário? 8h30, 7 É. horas, 7 horas, né. Então isso também traz uma carga de estresse maior. Não sei se antigamente, mas hoje a gente vê nos grandes jornais uma quantidade alta de mulher. Sim. Antigamente eu não sei se era assim ou não era. Olha, eu nunca fiz uma pesquisa para saber quantidade, mas hoje sim, me parece que tem mais mulheres, né. Nós vivíamos um contexto de muito mais homens, não só na frente das câmeras, mas em todos os lugares, né, em todos os ambientes. E aí, nos últimos anos, as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço, sim. Você vê isso uma coisa para o futuro que vai aumentar mais ainda, que a gente está começando a ter os espaços que os homens de iguais, Sim, com as mesmas responsabilidades, ou você sente ainda um pouco que o homem ainda tem um espaço maior que a mulher? depende De da área. opinião e tal. Depende da área profissional, sim. Mas hoje você já tem grandes mulheres, com o mesmo peso de opinião como homens, né. Você Eh, já sentiu alguma coisa, assim, por ser mulher, de não ser levada tão a sério, alguma opinião profissional mesmo? não, Dentro da onde você trabalhava? não, não. Comigo, não. Mas eu concordo com você que, isso é gradativo, mas também tem uma coisa interessante, Giane. Eh, Antes nós estávamos limitados a um número X de canais, né, então a informação chegava pra gente, eu falo isso inclusive no livro, por esses canais, nesses horários e ponto. Uhum. Você perdeu o jornal, perdeu. Alguém vai te contar, você não vai poder ver de novo aquilo, né. Sim. E agora com a internet não, você tem o que você quiser, a hora que você quiser, de onde você quiser. Então, as mulheres ou aquelas pessoas que não encontram representatividade nas TVs ou nos canais mais tradicionais, Muda. estão indo para a internet, que é uma fonte de informação que pode ser tão boa ou tão ruim quanto a TV. Com essa onda de fake news que a gente tem, e a internet deixou isso muito claro, como é fazer jornalismo hoje em 2022? Para mim é a mesma maneira como antes, muita checagem. Muita checagem e um estado de presença, ó, voltamos para o início, um estado de presença. Mas será que isso aqui é isso aqui mesmo? Sabe? Vai muito do seu senso, do seu bom senso, de sempre questionar: "Mas será que é isso aqui mesmo? Deixa eu checar". Então eu até diria que hoje é um pouco mais fácil para aqueles profissionais que prezam por clareza, por verdade, checar, porque você tem acesso aos telefones e aos Sim. nomes muito mais fácil para conseguir checar do que antes. Mas em termos de: tem mais pessoas falando, mais pessoas fazendo", sim, sempre teve. Você não acha que, às vezes, umas pessoas erram por vontade de ser a primeira pessoa a noticiar aquilo? Sim, a pressa é inimiga da perfeição ou a pressa, ela tem outros vieses. Você já foi cobrada de dar uma notícia, porque era em primeira mão, falando que tinham checado e não checaram? Não, porque eu nunca fui uma jornalista de furo. Não, Aliás, assim, você quer checar uma coisa, falaram que checaram e não, 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 tal. não, Não. não, não. Então, eu nunca fui aquela jornalista que vai: "Giane, me conta aqui esse negócio, porque eu vou ser a primeira pessoa a dizer". Mas você já Mm-mm. viu isso, não? Muito, mas eu nunca tive esse perfil. Entendi. Assim como tem perfil, eu conheci muitos jornalistas que adoravam cobrir polícia. E subir no morro e tiroteio. Deus me livre, eu fiz isso uma vez e eu cheguei, me lembro até no chefe, eu estava na Band nessa época, eu falei assim: "Olha, se for isso que vocês estão prevendo pra mim, Não consigo. obrigada. Isso não é pra mim". Então, de novo, nós precisamos também reconhecer no que a gente é bom e não, né. Eu falo O que também te sobre faz fake feliz, né? news no livro. No caso das fake news, como você falou, existe aí muita maldade, né. As Uhum. fake news, elas são lançadas não só, como uma irresponsabilidade, intelectual. Não, tem muita maldade também, muito interesse comercial por conta das fake news. Por isso que quem está ouvindo tem que prestar muita atenção, né, no título, tudo que é muito sensacionalista, tipo: "Oi, né, gente?". Como que você lida com haters? Porque, assim, tem o estresse do trabalho, já que você vive e tal, ainda tem haters te criticando, uma pessoa X aleatória, que às vezes tira a tua atenção pra você. Como que você lida com isso? Já lidei pior, hoje eu já lido melhor. Hoje eu deleto. Mah, Nem vê. eu não jogo lixo no quintal de ninguém. Então, se alguém quiser me fazer uma crítica, chegar no meu direct, pegar meu e-mail, que tá super público, e falar assim: "Isabela, você fez uma leitura, não gostei, etc", super bem-vindo.
Agora, a pessoa descontar em mim uma insatisfação dela, da vida dela, com os problemas dela, isso eu já não acho legal. E isso não faz bem para a saúde mental de ninguém. E isso eu ouvi Brené Brown falando, eu ouvi várias pessoas que a gente admira, que não levam mais em conta comentários da internet. Por quê? Será que eu ouviria a opinião desta pessoa se ela estivesse na minha frente? Não. Então por que que eu vou prestar atenção no comentário de uma pessoa que eu nem sei de onde é? Faz sentido? Total, claro. Esse livro, Hã. você fala de tempo, de limite, de entendimento. Como que você chegou nesse livro? Como foi fazer esse livro? Então, eu estava na Rede Globo na época, muitas pessoas estavam me dizendo: "Isabela, tá acontecendo alguma coisa, o tempo tá passando muito rápido. Tá muito rápido, o tempo tá passando muito rápido. Nossa, o ano já acabou, nós já estamos já em junho, né". Essas pessoas estavam estressadas, doentes. E aí eu falei: "Será que a Terra tá girando mais rápido em torno do Sol? Pode ser, vamos ver". Antes de ter ou depois o burnout? Antes, Ah, foi em antes. Ah, isso 2017. foi antes? 2017. Meu burnout foi em 2018. Olha só. Ah, mentira. Já estava vivendo, né, todos os sinais e sintomas do burnout, mas não sabia que era. E aí eu fui atrás de astrônomos, físicos, cosmólogo, cientistas, assim, graduadíssimos para entender, vem cá, a Terra está girando mais rápido em torno do eixo, para o dia estar passando mais rápido? Uhum. A Terra está girando mais rápido em torno do Sol, para o ano estar passando mais rápido? Não, Isabela. Na média, o tempo da natureza não mudou. Então o que que aconteceu? Ele falou: "Nós aqui estamos querendo fazer mais coisa dentro desse tempo. Então, estamos muito iludidos por tudo que a tecnologia pode fazer. As distâncias menores, o tempo de resposta, isso tudo a tecnologia nos ajudou muito. Então, lá em 2017, eu encafifei com isso e fui pesquisar. Uhum. E depois de então de ter a certeza do que estava acontecendo com o tempo da natureza, eu falei: "Ah, entendi, então somos nós é que estamos, perdendo a noção dos limites". Aí eu comecei uma jornada de entrevistas com pessoas de diversas áreas que nós admiramos, para mostrar que, são as suas percepções que vão te deixar com o tempo como inimigo ou amigo. O tempo não está contra ninguém. Aliás, gente, o mundo não te deve nada. É você com você. Você é seu pior inimigo ou seu melhor amigo, assim como o tempo pode passar mais rápido ou não, vai depender do que você escolher fazer. Por isso que o estado de presença, para você escolher, é fundamental, para depois você não se arrepender. Então, resumindo, o livro veio dessas reflexões e durante a jornada do livro, eu entrevistei o Padre Fábio para falar sobre crises de pânico, que é a ansiedade, o excesso de futuro. O Boechat, na época, que teve o diagnóstico de depressão, e tinha entrevistado uma psicóloga que me falou sobre síndrome de burnout. Eu, nossa, que coisa, né? Que coisa. E toca o barco. Depois eu tive o burnout. Ou seja, mesmo eu tendo falado tudo o que eu falei aqui, Você pode ser não que percebeu? muitas pessoas falam assim: "Ah, eu tô, deixa pra lá, depois eu penso isso". Foi o que eu fiz. E eu não reconheci em mim o burnout. Eu também, negligenciei, eu também usei uma imagem que acho que todas vocês devem saber, de uma mulher, assim, morena, bonita, que usa uma capa, sabe, Mulher Maravilha. Sim. Então, se você tiver uma caneca, uma camiseta da Mulher Maravilha na sua casa, doa, joga fora, porque é essa imagem que faz a gente se negligenciar, achar que sempre vai dar: "Ah, não, mais uma coisinha, não, não". Para. Bom, só isso para dizer que aí, eu entro aqui no livro apenas com a minha, percepção do que é o burnout, falo dos meus sintomas, então, são 23, né, que vão de bruxismo a problemas cardiovasculares. Tô apavorada. E aí, enfim, eu fiquei muito feliz porque o livro se tornou best-seller, 1 mês depois do lançamento, porque nós achamos que o tempo é uma coisa intangível. "Ai, que bobajada, né". Cara, ninguém te ensina a lidar com o tempo. Assim como ninguém te ensina a lidar com o dinheiro, assim como ninguém te ensina a lidar com as emoções, e são as coisas que você mais precisa ter habilidades para viver com saúde mental, para Total. tomar boas decisões. Eu amei, amei essa aula, Foi amei o rápido, livro também, né? foi muito tá Tempo vendo? bom passa rápido, também Tá tá no livro, eu vendo? explico, tá, por quê. Ah, é? Jura? Que bom. Gente, compre o livro então, esse eu vou vou ler. Amei tua presença, eu quero só que você dê uma dica então, novamente, só para frisar. Uma Alguém que dica. queira ter, qual é a sua dica? Qualidade de vida boa,
continuar trabalhando do que gosta, mas conseguir fazer essa junção. Perfeito. Pro close certo, tá? Close. Pro close E ainda dá certo close. pro close certo, primeiro, humildade em aceitar que você muda do bom dia ao boa noite. Nossas células mudam, nossas ideias mudam, nossos gostos mudam, nossos interesses mudam. Eu trato disso como atualização de identidade. Entendi. Então, pro close certo, você precisa atualizar a sua identidade. O que que é você hoje? O que que é mais coerente hoje? O que que é necessário hoje você tá abrindo mão? Tá? Coisas que antes você gostava, mas que Sim. hoje não combinam mais com você. Pessoas que antes você conversava, que eram legais, mas hoje não combina mais. Então, pro close certo, você precisa atualizar sua identidade. Primeiro, a partir dessas respostas que você encarar, tomar atitudes, Tá. tá? E aí, a última recomendação. Nós precisamos parar um pouquinho para continuar acelerando. Tá. Como assim? No painel do carro, quando aparece o sinal que o combustível está acabando, você para e abastece. Senão você sabe que você vai ficar pelo caminho. E aqueles que têm muita autoconfiança de não, Dá tempo. dá tempo, vou chegar, fica pelo caminho. Isso aconteceu, inclusive, com o avião, onde nós tivemos um grave acidente anos atrás com a seleção de Santa Catarina da Chapecoense. Eu ouvi, né, um dos sobreviventes falando sobre isso. Foi o excesso de confiança que dava para chegar, da falta de combustível. Então, onde eu quero chegar? Se o seu corpo está te mandando sinais de que você precisa se cuidar e você está evitando parar um pouquinho, é uma escolha você fazer uma pausa voluntária ou involuntária. Mas é Ele uma vai escolha. parar. Ah, mas o que que isso significa? Eu não posso tirar férias? Esse papo não é para mim. O que que é parar um pouquinho para continuar acelerando? Quando você for no banheiro, deixa o celular na mesa. Quando você pegar um elevador, não olha o celular. Quando você estiver se alimentando, faça as coisas sem celular. Você vai estar poupando energia, porque você está deixando de consumir coisas em momentos em que são de micropausa. Então Sim. vamos começar pelo básico, né? Depois disso, perceba se você está correndo porque você precisa ou porque você já se acostumou a estar nesse ritmo insano. Então, É um de novo, trabalho de desapego ali, de escolha, desinteresse. atualização de identidade. Você tem que ver. Puta, desculpa. Tem um Putz, tempo de realmente. fazer isso? De quanto em quanto tempo para você parar e focar? Todo dia. Todo dia? Por isso que você não escova o dente todo dia? Sim. Saúde mental é uma decisão diária. Há 200 anos, uma escova de dente era usada pela família inteira. Hoje, todo mundo tem sua escova. Saúde mental, a gente ainda vê como algo que eu vou ter que sentar em cima da montanha e meditar. Não é. Saúde mental é igual saúde bucal, é todo dia. Você não pode deixar para escovar o dente no fim de semana só. Vai dar ruim. Saúde mental é a mesma coisa. Então, fecha tudo. Você precisa aprender a parar um pouquinho para continuar acelerando. Aceitar que você precisa descansar. Para você continuar Arrasou. executando os seus talentos, os dons que você tem e seguir sua vida com sentido, né? Total. Te fazer feliz. É. Ai, fala o canal que a pessoa pode falar com você, Uai, te seguir. Isabela, com Z e 2 Ls, Camargo Real no Instagram. No YouTube tem todas as entrevistas do meu programa, que é o Promovendo Saúde, em que eu falo sobre educação e saúde toda semana, sobre algum assunto relacionado ao calendário nacional de saúde. E a produtividade sustentável é um conteúdo também que eu promovo, conteúdos, né, nas redes, para chamar para o autocuidado, para Arrasou. essa consciência do que você precisa fazer. Amei, vou lá no canal, que eu vou adorar. Isabela Camargo, mais fácil. Arrasou. Aí você quiser seguir a gente no Instagram, quiser não, vai lá e segue. Isso. Close certo, _ podcast. O YouTube é aqui, você tem que colocar o sininho para saber dos novos vídeos. E no Spotify é Close certo com Giane. Amei, de verdade. Obrigada, que aula. Adorei. Muito obrigada pelo seu tempo. Amor, vou precisar de meia hora agora só para dar uma pensada, absorver tudo. Ai, adorei.